Abra sua Bíblia no livro, na carta, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo de número 13, versículo 13. Nós estamos dando continuidade ao ciúme dentro das igrejas. Romanos, capítulo de número 13, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. A última palavra, inveja, mas Almeida Revista Atualizada afirma que a última palavra, ao invés de inveja, é ciúmes. Está fechado? Não está fechado. Ciúmes, inveja. O apóstolo São Paulo está falando para cada um de nós, como crente em Cristo Jesus: se comporte com decência, como quem age na luz, filho da luz, não das trevas, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravações, não em desavença, brigas, confusões, nem em ciúmes, inveja. Segundo Samuel, capítulo de número 6, versículo 16. Segundo Samuel 6 e 16. Diz assim: aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. O ciúme dentro das igrejas. Quando você lê a história de Mical, você observa que ela desprezou no seu coração o rei Davi, o seu esposo, o seu marido, porque ele tomou uma atitude de adorador. E para você entender quem era Mical, o nome Mical é uma contração feminina do nome Micael. E daí surgiu Mical. Mical significa quem é como El. El significa Deus. Quem é como Deus. Mical é a filha caçula de Davi, porque Davi, retificando, Mical, a filha caçula de Saul. Saul teve duas filhas. Uma chamava-se Merabi e a outra chamava-se Mical. Quando Davi destruiu o gigante Golias, ele sabia que ele iria ter a filha do rei Saul prometida em casamento. E o certo era Davi, depois que venceu o gigante, casar com Merabi, que era a primogênita. No costume de Israel judaico, não se casa a caçula e fica a primogênita sem casar. Primeiro casa-se
a primogênita. Lembramos da história de Jacó. Ele trabalhou, desejando casar com Raquel. E o seu pai Labão, no dia do casamento, lhe concedeu a primogênita, a Leia, ou Lia. E depois ele trabalhou mais alguns anos para conseguir a desejada Raquel. Aqui nós encontramos a história pelo avesso. Quem casou com Davi foi a caçula, porque a primogênita não quis casar com Davi. Isso é o que a história diz, não a Bíblia. Ela não quis casar, não desejou casar com o guerreiro Davi. E aí ela casou com um homem chamado Adriel. E a caçula casou com Davi. Olhando para essa atitude de Saul como rei, como pai, observamos que na casa de Saul a coisa não tinha controle. A coisa não estava sobre a sua direção. A Bíblia diz que a direção da casa, o cabeça da família, o cabeça da casa é o homem. E Saul, ele não tinha as rédeas da sua casa. Por isso a Merabe, filha mais velha, casou com quem ela queria. E Davi casou com a caçula. Se você observar a história da vida do rei Saul, você vai observar que ele era um homem descontrolado, era um homem atrapalhado, era um homem que não tinha as rédeas da sua casa, da sua família, não tinha o controle. Hoje acontece muito isso dentro da igreja. Paulo deixou uma observação sobre o homem que não controla a sua casa. Se o homem não controla a sua casa, não tem as rédeas da sua casa, como ele pode cuidar da casa de Deus? Tem homem que não tem rédea de nada. A casa dele, verdadeiramente, filhos fazem o que querem, e ele não tem a rédea, o controle, o comando de nada. E isso não é bom. É bom que o homem tenha o controle do seu lar, o controle da sua casa. Então, Mical, a caçula, casa com Davi. Depois que ele matou o gigante. Só que depois que ele matou o gigante, ele não chegou e recebeu a filha caçula, Mical, de presente, porque começou o cântico das mulheres, falando que Saul venceu seus milhares e Davi seus 10 milhares. E isso, o cântico não era só isso. O cântico tinha por trás do cântico um desejo do povo, um desejo da nação de Israel, que Davi fosse o rei. Por isso entrou dentro do coração de Saul, na mente de Saul, um ciúme maligno, um desejo de matar Davi, porque era o seu concorrente. E nós observamos que Saul encontrou, procurou, projetou, arquitetou várias maneiras para destruir o seu concorrente, que era Davi, o desejado entre as nações para assumir o trono de Israel. E quando ele matou o gigante, ele chegou na presença do monarca e disse: agora eu quero casar, eu quero ser genro do rei, eu quero levar uma nora, princesa, para minha mãe, para o meu pai Jessé. Ele disse: não, rapaz, não é assim não. Eu te prometi, tudo bem, tal, mas tem outra coisa para você fazer antes de casar com a minha filha. Eu quero que você vá na terra dos filisteus, mate 100 filisteus e arranque o prepúcio dos 100 e traga para mim aqui. Os irmãos sabem o que é prepúcio, não precisa explicar. Matar filisteu e ainda arrancar o prepúcio e trazer 100 prepúcio
diante do rei Saul era muito difícil. Ou seja, Saul estava mandando Davi procurar a própria morte. Ele não sabia que Davi era um guerreiro diferente, um guerreiro escolhido pelo Todo-Poderoso, um guerreiro escolhido pelo próprio Deus para fazer uma história diferente. Era um homem de coragem, um homem de atitude, um homem que se arrependia fácil, se quebrantava fácil. Em milésimo de segundo, Davi se ajoelhava e se derretia diante do Todo-Poderoso. Ele não trouxe só 100 prepúcio, ele não matou só 100 filisteus, ele matou 200. Ele matou 200 filisteus, arrancou 200 prepúcio e jogou nos pés do rei Saul. E aí ele casou com Mical. Eu estou explicando para você saber quem é Mical. Como surgiu o casamento de Mical com Davi. Mical casou com Davi. Mas a perseguição de Saul aumentou muito. E vale ressaltar nessa história aqui que aconteceu uma coisa maravilhosa, uma coisa gloriosa. Eu não sei se os irmãos têm observado na Bíblia, mas quando Davi percebeu que Saul estava perseguindo ao extremo, ele procurou o profeta Samuel e disse para o profeta Samuel: Davi ficou louco, Davi está querendo me matar, Saul está querendo me matar, Saul ficou louco. E Samuel começou a conversar com Davi e levou ele para a casa dos profetas. E chegando na casa dos profetas, estando Samuel, estando Davi na casa dos profetas, Saul enviou mensageiros para prender Davi. E quando aqueles mensageiros do rei Saul adentrou a casa de Deus, eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a profetizar. O rei Saul ficou tão apavorado com isso, tão nervoso, que foi lá à igreja buscar Davi. Ele mesmo, o rei Saul, monarca, foi à igreja onde estava Samuel, onde estava Davi, onde estavam os profetas. Ali, ele foi lá, presente, ele mesmo, ele em si, como pessoa, não representante dele, foi lá à casa de Deus buscar o próprio Davi para prendê-lo. E a Bíblia diz que quando Saul chegou lá, ele foi cheio também do Espírito Santo. Aí Davi percebeu que a perseguição estava travada. Então Davi foi embora e saiu fora de Mical. Ou seja, o casamento acabou. E talvez por raiva, talvez por vingança, Saul deu a sua filha Mical para um homem chamado Palti. Palti casou com ela e ficou vivendo com Mical. Quando Saul morre, Davi tornou-se rei. E quando Davi tornou-se rei, aí vem de brinde novamente Mical, como esposa de Davi novamente. E ele fica com ela. Aí surge o episódio da Arca da Aliança que Davi vai buscar. E quando Davi vai buscar a Arca da Aliança com toda a sua comitiva, e vem dançando, adorando, Mical chamou o rei Davi e disse para ele: você dança como um vadio qualquer. Você está mostrando suas pernas, você está dançando, você está sendo ridículo. E começou a criticá-lo. E aí surgiu a confusão. Diz a história que a partir daqui o casamento acabou verdadeiramente. Mical ficou como esposa de Davi, ele sendo rei. Mas os historiadores dizem que eles não tinham mais contato como marido e mulher.
E o que Mical recebeu de recompensa? Ela morreu sem gerar filhos, que era naquela época o pior opróbrio que uma mulher israelita poderia receber. Então Mical desprezou no seu coração a Davi e lhe chamou de vadio, porque ele adorava o Senhor. Ela sentiu por ele um profundo desprezo. E quando nós estudamos a história de Mical, tal o pai, tal a filha. Saul também era doente de ciúmes para com Davi. A filha Mical era também doente de ciúmes. O que os pais pregam dentro de casa, assim serão os vossos filhos. Se um pai é mentiroso, o filho também torna-se mentiroso. Se a mãe é fofoqueira, a filha se torna também fofoqueira. Saul era um homem amargurado, desconfiado, paranoico, como era sua filha Mical. O ciúme de Saul o deixou louco, e Mical seguiu os passos do pai. O seu amor por Davi era imaturo, possessivo e egoísta. Essa coisa de ciúmes é algo que tem prejudicado a igreja de uma maneira triste. Observamos no meio do povo de Deus os ciúmes. Crente tendo ciúme do outro. E não se contenta só em ter os ciúmes. Vai para cima para matar. Mata psicologicamente. Fica fazendo voto de silêncio. Fica reunindo grupos, panelas, e jogando aquela pessoa na lata do lixo. E vai acontecendo essas guerras frias, diabólicas, dentro da casa de Deus. Por isso que um pastor, um dirigente de igreja, um pastor de rebanho, ele tem que colocar fogo dentro da igreja, jejum dentro da igreja, oração dentro da igreja, joelho dentro da igreja, sacrificar a carne dentro da igreja, porque quando o fogo entra dentro da casa de Deus, a barata corre, a cobra morre, a panela explode, os grupos desaparecem, as rivalidades caem para longe, tudo se acaba. A igreja fica pura, limpa, imaculada, abençoada, cheia do poder de Deus. E essa coisa de ciúmes, o fogo de Deus queima e nada sobra. Tudo fica purificado e abençoado em nome de Jesus. Porque quem queima a carne é fogo. Ciúmes é obra da carne. Como fazer a obra de Deus do lado de uma pessoa ciumenta e doente? Com uma pessoa ciumenta, para você trabalhar na igreja, é um sério problema. Ela vê o que ninguém vê. Ela ouve o que ninguém escuta. Ela fala o que ninguém devia falar. Ou melhor, ela fala o que não devia falar. O ciumento, a ciumenta. Casar com uma pessoa ciumenta é uma dor de cabeça para o resto da vida. O ciumento sufoca o outro. O ciumento arruma confusão todo o tempo. O ciumento trata as pessoas com coice. O ciumento, em tudo ele vê um motivo para tratar mal quem está do lado de quem ele ou ela ama. A pessoa ciumenta, ela é insegura. A pessoa ciumenta, ela briga por tudo. A pessoa ciumenta não deixa quem está do lado dela trabalhar. Não deixa mesmo. O obreiro que casa com a mulher ciumenta, misericórdia. Ela tem ciúme do pastor, ela tem ciúme da igreja, tem ciúme até de Deus.
E você não pode fazer a obra de Deus desse jeito. Quer ir para a igreja, ciumenta, não deixa. Quer fazer a obra de Deus, a ciumenta não larga do pé. Mas existe uma maneira de se livrar de uma pedra de tropeço dessa. Está gravando? Posso falar. Davi estava alegre, adorando, dançando para Deus. Mical ficou doente de ciúmes. Existem pessoas que têm ciúme do pastor, ciúme dos irmãos, ciúme das irmãs, tem ciúme da igreja, tem ciúme de Deus, tem ciúme de tudo. Se você convidar a pessoa para fazer uma obra e participar de um departamento, fazer algo na casa de Deus, na maioria das vezes a pessoa fala: não, eu não quero, eu não aceito, por causa, tenho muito trabalho, vou estudar. Por trás de todas aquelas desculpas está o ciúme do cônjuge que não deixa o outro trabalhar à vontade. Existem 3 tipos de ciúmes: o ciúme natural, o ciúme inveja, que é no caso de Mical, o ciúme traumático, que é o ciúme de Caim, e o ciúme de Saul. Caim matou Abel por causa do ciúme traumático. Saul desejava matar Davi, matar mesmo, por causa dos ciúmes traumático. Gênesis capítulo 30, versículo 1. Raquel queria cometer suicídio por causa do seu ciúme invejoso. E ela disse assim: Jacó, ou você me engravida ou eu me mato. Raquel queria disputar, guerreando com a irmã. Os ciúmes, seja na mulher, seja no homem, ele causa grandes prejuízos. Acontecem dia a dia crimes passionais. O ciúme doente na vida do homem e na vida da mulher. E Raquel queria morrer. Desejava cometer suicídio se não surgisse um filho. Tem pessoas que tomam atitudes drásticas por causa de ciúmes. O ciúme é um sentimento inquieto, é um sentimento inseguro, é um sentimento cheio de rivalidade, cheio de inveja. Gênesis capítulo 37, versículo 11. Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. A casa de José era uma casa sem controle também. Os irmãos eram todos brigando. Muitos irmãos, um brigando com o outro. José estava no meio daquela confusão. Mas mesmo assim, no meio de tantos conflitos, de tantas confusões, de tantos problemas, mulheres, o pai calado, sem tomar atitude nenhuma, os irmãos tudo crescendo, cheio de panelas, de partidos, e José estava no meio. Mas mesmo no meio de uma casa cheia de conflitos, de problemas, de confusões, ele não parou de sonhar. Ele não deixou de sonhar. Ele desejava, ele almejava alguma coisa na vida. Ele tinha sonhos. E Deus escolheu a José como libertador, como salvador da sua família, daquela casa cheia de problemas, cheia de brigas, cheia de divisões, facções.
era a casa do seu pai, Jacó. Os sonhos de José causaram muitos ciúmes. E a partir daqui o sossego de José acabou. O ciúme dos irmãos foi crescendo, crescendo. Dentro das igrejas tem os irmãos de José. Se alguém prega, desperta o ciúme. Se alguém canta, desperta o ciúme. E a partir desse ciúme começa uma forte perseguição. E essas perseguições às vezes matam, às vezes jogam as ovelhas fora da igreja, às vezes paralisam as ovelhas psicologicamente. Quantas ovelhas por aí estão paralisadas psicologicamente? Não tem mais desejo de pregar, não tem mais desejo de cantar, não tem mais desejo de fazer nada na obra de Deus. Porque alguém um dia perseguiu esta pessoa até matá-la psicologicamente. E tem pessoas que querem ser muito santo e diz: não existe isso dentro das igrejas. Existe sim. Existe sim perseguições, guerras frias, panelas, caldeirões, tacho, caçarola, frigideira, de todo tipo de tamanho e qualidade existe dentro das igrejas. Grupos. Você, para sobreviver dentro de uma igreja, você tem que ser um crente espiritual, um crente de joelho, um crente de jejum, um crente de palavra, um crente sábio, um crente maduro, um crente inteligente. Senão você não sobrevive dentro da igreja. Para você sobreviver dentro da igreja, você tem que ter sabedoria do Espírito Santo de Deus. Quando eu aceitei a Jesus, eu sofri muito. Me impressaram tanto. Eu ficava espremido. Não pulei fora pela misericórdia de Deus. Não desviei pela misericórdia de Deus. Aí alguém fala: quem nos persegue é o mundo. O mundo não persegue a igreja. O mundo não quer nem saber da igreja. O mundo está aí, mergulhando a passos largos para a porta do inferno. O mundo não quer saber de igreja. O povo do mundo não quer saber de crente. Quem mata crente é crente. Quem persegue crente é crente. Quem pisa na cabeça de crente é crente. Quem puxa o tapete de crente é crente. Crente dentro das igrejas, um querendo destruir a vida do outro. Quem coloca crente dentro de cova é crente. Quem colocou José dentro de uma cova foram os seus irmãos. Os próprios irmãos começam a observar os teus sonhos, começam a observar os teus projetos, começam a observar a tua chamada, começam a observar o trabalhar de Deus na tua vida, e você começa a brilhar, 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 e alguém começa a ser usado pelo inimigo e começa a te perseguir para te matar, te matar, te matar. Por isso que sonhos, promessas, fecha a boca e não conta para ninguém. Guarde as suas promessas consigo. Guarde os seus sonhos consigo. Um dia vai se cumprir. Um dia você vai cantar a vitória. Não abra a boca
porque você pensa que do seu lado tem um amigo. Não tem, é um inimigo. Do seu lado, às vezes, não tem um amigo, tem um inimigo. Que se souber dos teus sonhos, dos teus projetos, do que Deus tem contigo, ele vai te matar. Infelizmente, encontramos isto dentro da casa de Deus. Dentro da casa de Deus tem muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus. O povo de Deus, o povo que Deus ama, que tem um nome escrito no livro da vida. Mas aqui e ali você encontra os irmãos de José querendo acabar com os teus sonhos. Mical externou os seus sentimentos e debochou de Davi, porque Davi estava alegre, feliz, contente. Mical, com seu ciúme doentio, estragou tudo. Davi adorava por causa do retorno da arca de Deus. Quando nós estamos na igreja adorando, quando nós estamos felizes com a bênção, quando nós estamos felizes com algo que está acontecendo, quando você está feliz, alegre, cheio de alegria, aí chega o estraga prazer, o ciumento, olha para você e fala, está feliz por quê? Eu tenho uma notícia para te dar. Aí lança uma palavra negativa, de morte, de maldição. Se você for forte, você passa por cima. Se você for fraco, ali mesmo você fica. Com os anos você senta numa cadeira de roda e nunca mais o teu ministério decola, porque você deu ouvido a uma palavra maldita, diabólica, negativa, contrária, de morte, que neutralizou o teu psicológico e travou a tua mente. O crente está fazendo a obra de Deus feliz. Aí o estraga prazer aparece. E é interessante, quando você está fazendo a obra de Deus com alegria tão grande, o estraga prazer adoece. Está fazendo a obra de Deus com a maior alegria, o estraga prazer cria uma confusão, o ciumento. Você está fazendo a obra de Deus com uma alegria tão grande, com um desejo tão forte. Aí o estraga prazer, sem mais nem menos, coloca aquela cara de quem comeu jiló. Coloca um bico parecendo uma tromba de elefante. Acabou. Acabou a tua alegria. Estraga prazer. Inventa qualquer coisa para chamar a atenção. Dando crise de ciúmes. E consegue estragar tudo. Foi o que Mical fez. O rei estava dançando, cheio do Espírito de Deus, adorando, bailando. Uma festa, uma coisa tão linda. A arca de Deus adentrando em Jerusalém depois de tantos anos. Quando ele olha para a janela, está aquele projeto de Satanás, com aquela cara de ciúmes, com aquela cara de reprovação, com aquela cara de quem comeu jiló, com aqueles olhos de cururu, aquela língua de girafa e aquela tromba de elefante. E aquilo acabou com a alegria de Davi. Acabou com a felicidade dele. Você está do lado de uma pessoa que estraga a tua alegria, ninguém merece.
qualquer momento que surge uma felicidade na tua vida, aquele projeto de ciúmes, de carne, inventa qualquer coisa para dar um piti, para chamar a atenção e acaba com a tua alegria. Mas existe um remédio para isso. Existe um remédio. Vocês sabem. Davi disse à sua esposa ciumenta, a estraga prazer: Mical, eu não estou preocupado com o que você pensa ou deixa de pensar, com o que você acha ou deixa de achar. O importante é que eu estou adorando ao Senhor Deus, da minha maneira e do meu jeito. Adore ao Senhor do seu jeito. Adore ao Senhor da sua maneira. Fale quem falar. Deixa o ciumento ou a ciumenta dar os seus chiliques. Adore. Adore. Se você na igreja do Senhor sentir vontade de pular, de marchar, de bater palma, de gritar, de falar língua, adore. Chegando em casa, o cônjuge, o ciumento ou a ciumenta, seja lá quem for, falar alguma coisa para você, manda ele ou ela se converter. Manda ele ou ela se converter. O importante é que nós devemos ficar na presença de Deus à vontade. E eu tenho que adorar a Deus da maneira que eu me sinto bem. Tem tantas mulheres casadas e homens casados que têm vontade de fazer algo na presença de Deus quando está cheio do Espírito Santo e não faz. Porque quando olha para o cônjuge, está lá o olho de cururu, a língua afiada e a tromba de elefante olhando, dizendo: que coisa linda, hein? Bonito para a tua cara. Está repreendido em nome de Jesus. Eu te repreendo na autoridade do nome do Senhor Jesus. Todo espírito maligno de ciúmes, todo espírito carnal de ciúmes, toda inveja, toda crítica ciumenta, maligna, eu te repreendo na autoridade do dono desta obra, aquele que vive e que reina para todo sempre, o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Em Números capítulo 11, versículo 29, Josué deu um chilique. Números 11, 29. Josué estava com ciúmes, porque alguns homens já velhos começaram a profetizar. Se encheram do Espírito de Deus e começaram a profetizar. Aí Josué deu chilique de ciúmes. E Moisés disse para Josué: pare com isto. Quem dera que todo o povo de Deus fosse profeta. Deixe de ciúmes. A obra de Deus precisa de profetas. A obra de Deus precisa de pregador. A obra de Deus precisa de cantor. A obra de Deus precisa de homens e mulheres preparados e chamados para fazer uma grande obra aqui na terra. Não precisa dar chilique de ciúmes, porque a minha chamada não acaba com a tua chamada. O meu ministério não acaba com o teu ministério. Tem lugar para todo mundo, tem espaço para todo mundo. Se você é pregador, se você é cantor,
não tem lugar para ciúmes. Porque ciúmes dentro da casa de Deus é um veneno maligno que mata e acaba com a vida de muitas pessoas. Josué. Hoje tem alguns Josués dentro das igrejas. Eles querem calar a boca dos profetas. Eles querem calar a boca de quem tem chamada. Eles querem calar a boca do Espírito Santo. Ciúmes, medo de perder o lugar, medo de ser substituído, medo de perder o ibope. Josué ciumento. O Josué ciumento não é usado, aí quer calar a boca de quem é usado, quer calar a boca de quem tem chamada, quer calar a boca de quem tem unção, quer calar a boca de quem sabe adorar na presença de Deus, à vontade, livre, sem dar satisfação para seu ninguém. O verdadeiro adorador, ele não dá satisfação para ninguém. Ele adora da maneira que ele sente de Deus. Provérbio capítulo 6, versículo 34. O ciúme desperta a fúria. Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 6. A Bíblia afirma que o ciúme é inflexível. A alma de Mical era consumida pelo ciúme. O ciúme pode levar à amargura devastadora. Ezequiel fala de um ídolo, um demônio, que provoca o ciúme de Deus. Ezequiel capítulo 8, versículo 3. O ciúme dói, machuca, fere, incomoda, é uma doença. Israel começou a adorar os ídolos e começou a provocar diante do Todo-Poderoso ciúmes, adorando ídolos, adorando deuses pagãos, adorando a Baal, adorando Astarote, adorando uns e outros, Moloque, e começou a provocar ciúmes ao Todo-Poderoso. Aí o Todo-Poderoso arrumou um remédio, arrumou um antídoto para Israel, um remédio para Israel. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 11, versículo 11, ele diz: Israel transgrediu e a salvação foi para os povos gentios, para provocar ciúmes em Israel. Então, quando a salvação veio para os gentios, Israel começou a se corroer de ciúmes. Deus disse: eu só estou te pagando com a mesma moeda. Quem começou com ciúmes foi você, adorando deuses pagãos, adorando a Lúcifer, adorando a essas idolatrias podres. Vocês começaram a adorar, vocês me rejeitaram. Agora a salvação está nas mãos dos gentios. Deus colocou a salvação nas mãos dos gentios, provocando ciúmes à nação de Israel. Paulo escrevendo a Romanos capítulo 11, versículo 11. Quem tem ciúme precisa ser liberto. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Se existe ciúmes em vocês,
vocês são carnais. A pessoa que é carnal é uma coisa terrível. Se existe ciúmes em vocês, vocês são carnais. Quem tem ciúme é carne pura. 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4. O amor não arde em ciúmes. Gálatas, capítulo 5, versículo 20. O ciúme é obra da carne. Existe o ciúme normal, natural, que temos um ciúme de zelo, de cuidado, de amor. Eu não estou falando desse ciúme. Estou falando do ciúme de inveja. Estou falando do ciúme traumático, que mata, que atropela. Que desse ciúme traumático surgem brigas, confusões, conflitos, guerras. Esse é o ciúme perigoso, que não pode existir dentro da casa de Deus. Ciúme traumático e o ciúme de inveja. Isso não pode estar na vida de um crente que é salvo, que é fiel, que tem o nome escrito no livro da vida e aguarda o arrebatamento da igreja. Paulo diz que o Espírito de Deus, que habita em nós, tem fortes ciúmes. Tiago 4 e 5. Mas os ciúmes do Espírito de Deus é o ciúme natural, normal, de cuidado e de zelo. E o Espírito Santo, ele ama tanto a igreja, quando a igreja está orando, ele está gemendo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele geme, gemidos inexprimíveis. Língua nenhuma, idioma nenhum pode conceituar esse gemido do Espírito Santo para benefício da igreja. Quando Ana estava dentro do templo, gemendo, balbuciando, chorando, aos pés do Todo-Poderoso, o sumo sacerdote disse: até quando, mulher? Até quando? Não apartarás de ti este vinho? Ela disse para o pastor Eli: eu não estou embriagada, meu senhor. Eu estou querendo algo da parte de Deus. Eu estou me derramando, eu estou me derretendo diante do Todo-Poderoso. E Deus olhou para Ana, naquele dia, naquele culto, naquela igreja, naquele lugar, e disse: hoje será o dia da tua vitória, porque você precisa de um filho, e eu estou precisando de um juiz. Você precisa de um filho, e eu estou precisando de um profeta. Você precisa de um filho, eu estou precisando de um sacerdote. Você está precisando de um filho, eu preciso de um homem que ande na minha presença. Receba. Naquele dia ela saiu dali grávida pela fé. Deus colocou Samuel dentro do ventre daquela mulher. Aquele gemido que Ana fez diante do Todo-Poderoso, o Espírito Santo hoje faz diante da igreja dos dias atuais. Quando você está ajoelhado, chorando, dizendo a Jesus a sua história, o que você precisa, o que você deseja, o Espírito Santo chega do lado e fala: ora que eu gemo, ora que eu fico gemendo,
chora que eu estou gemendo, pede que eu estou gemendo, pede, suplica, clama porque eu fico gemendo. E o gemido do Espírito Santo derrete o coração do nosso querido e amado Jesus, que está à destra do Pai, e Ele manda a nossa vitória. É o gemido do Espírito Santo que faz a igreja ser tão vitoriosa. É o gemido do Espírito Santo que faz a igreja receber tanto livramento. É o gemido do Espírito Santo que faz essa igreja ser uma igreja cheia de milagres, cheia de bênção, cheia de vitória. E ela tem uma promessa tão poderosa, tão gloriosa. É uma das maiores promessas que podemos dizer, proferir, proclamar. As portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja, comprada e remida pelo sangue do Calvário. Aleluia. O Espírito Santo de Deus habita em nós e tem fortes ciúmes da igreja. Um ciúme de amor, um ciúme santo, um ciúme de cuidado, de carinho, de zelo. Porque o ciúme de Deus é santo e zeloso. O ciúme da carne é perigoso e prejudicial. O ciúme da carne destrói casamentos. Quantos casamentos são destruídos por causa do ciúmes? E se você não colocar a igreja em oração, se você não colocar a igreja em jejum, se o pastor não colocar a igreja de joelho, se o pastor não entregar a igreja nas mãos do Todo-Poderoso, tem igreja que fecha as portas por causa de ciúmes. Quantos ministérios naufragam por causa de ciúmes? Quantas igrejas são divididas por causa de ciúmes? É o oposto do ciúme de Deus. A carne destrói e prejudica tudo. Liberte-se desse ciúme traumático, doentio, invejoso, e deixe o seu cônjuge, o seu filho, a sua filha, o seu vizinho de banco, o seu irmão, a sua irmã, fazer a obra de Deus, trabalhar na obra de Deus, ser usado na casa de Deus. Liberte-se dessas obras da carne, porque tudo isso prejudica o bom andamento e o crescimento da igreja do Senhor. Vamos ficar em pé e fazer uma oração.